possível produzir prova testemunhal no processo de execução? A você que me acompanha por aqui, seja muito bem-vindo para mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje a nossa lição é a de número 133, de um total de 365. Diariamente eu tenho esse compromisso de trazer um conteúdo jurídico prático para você obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. Vamos falar hoje especificamente de produção de prova e também de processo de execução. Mas afinal, é possível produzir uma prova testemunhal no curso de uma ação de execução? Bom, olha só. A ação de execução, processo executivo, ele tem peculiaridades próprias que se justifica em razão da existência de um pressuposto indispensável, o título executivo, seja ele judicial, decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, um título decorrente de uma previsão legal, um título executivo extrajudicial. E o processo de execução, ele tem como função satisfazer, dar efetividade àquela obrigação que está estampada justamente no título executivo. Bom, diante disso, a regra geral é que no curso do processo de execução não se produz provas, não se produz provas testemunhais, provas orais. Por quê? Porque o fato já está definido naquilo que está constante no título executivo. Lá no título executivo já tem a descrição de quem é o credor, de quem é o devedor e qual é o objeto da prestação que tem que ser cumprida. Cabe agora ao Estado juiz, no processo de execução, realizar os atos processuais necessários para dar efetividade àquilo que está estampado no título executivo. Ou seja, o objetivo do processo de execução é uma lide de satisfação, é uma lide de colocar o dinheiro no bolso do credor ter a sua obrigação satisfeita pelo devedor, enfim, de dar efetividade ao processo de execução. Por isso que a produção probatória no curso do processo de execução é limitada aos documentos, prova exclusivamente documental. Isso significa que no procedimento executivo não se faz uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, para a oitiva de testemunhas ou para colher o depoimento pessoal do exequente ou do executado. Agora perceba algo que eu vou trazer que vai além disso, que é o seguinte: é muito provável também que no curso de um processo de execução haja 2 ou mais procedimentos. Nós teremos um procedimento executivo, que é aquele que visa a efetividade da execução, a efetividade do que está no título executivo. Para esse não cabe produção probatória oral. Mas é possível que nesse processo de execução se instaure um procedimento incidental, onde nesse procedimento incidental haja uma ampliação do objeto litigioso, uma ampliação da causa de pedir, trazendo fatos novos, elementos novos que agora vão deflagrar um procedimento autônomo incidental. Como, por exemplo, o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Perceba, nós temos um único processo, o processo de execução. E nesse processo de execução haverá o procedimento executivo, onde não cabe produção de prova oral, mas teremos também um procedimento incidental, onde agora a questão que será levada é: estão presentes ou não os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica? Perceba, quando o exequente faz um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil exige a abertura desse procedimento incidental. E nesse procedimento incidental, há a causa de pedir e pedido específico. A causa de pedir é: o exequente vai alegar
que a pessoa jurídica executada não tem patrimônio e que ela foi constituída sobre abuso do direito de personalidade, de modo que há efetivamente uma confusão patrimonial ou um desvio de finalidade. Essa confusão patrimonial e esse desvio de finalidade são os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e devem estar discriminados na petição incidental que o exequente apresenta para fazer esse pedido de desconsideração. Qual é a circunstância concreta, fática, que evidencia que a pessoa jurídica executada está sob abuso do direito de personalidade e pratica desvio de finalidade ou confusão patrimonial com o sócio administrador? E qual é o pedido desse incidente? O exequente fará o pedido para que o sócio, que é um terceiro, que não está na relação jurídica processual como executado, esse sócio que não está no título executivo ingresse na ação de execução, porque estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração e, consequentemente, o patrimônio pessoal dele responda pela dívida. Nesse procedimento incidental, o sócio será citado para fazer a sua defesa no prazo de 15 dias, conforme o incidente de desconsideração previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando esse sócio é citado para apresentar a defesa, no prazo de 15 dias, ele vai se contrapor, ele vai resistir ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. E agora, aqueles fatos que o exequente alegou de abuso do direito de personalidade, aqueles fatos se tornaram controvertidos. E sobre essa questão, cabe produção probatória ampla, inclusive a prova testemunhal, inclusive depoimento pessoal. Por quê? Porque estamos no incidente procedimental da desconsideração da personalidade jurídica que acontece dentro do processo de execução. Então, nesse incidente da execução procedimental, nesse incidente, a produção probatória é ampla. Inclusive, vai ser possível uma audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Isso acontece com o ingresso do terceiro, né? O sócio no pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Isso tem que acontecer também quando o executado, pessoa física, falece, é substituído pelo espólio, sucessão processual, e o espólio é extinto pela expedição do formal de partilha no inventário. Se o falecido executado deixou herdeiros e os herdeiros receberam bens de herança, esses herdeiros, com a extinção do inventário, podem agora ingressar na ação de execução para responder nos limites da herança, inclusive com o seu patrimônio pessoal. Nessas circunstâncias em que o herdeiro terceiro ingressa na ação de execução a pedido do exequente, também haverá a instauração de um incidente para analisar os pressupostos que autorizam a isso. O exequente vai ter que alegar e provar nesse incidente que existiu a morte do executado, que foi aberta a sucessão e o inventário, que o inventário foi finalizado e os herdeiros receberam bens da herança. Todos esses fatos constituem o direito do exequente de provocar o ingresso desse terceiro herdeiro para que ele agora responda até os limites da herança. Nesse incidente é possível a ampla produção probatória também. Então, em regra, no procedimento executivo não cabe a produção da prova oral, testemunhal ou depoimento pessoal, mas em alguns incidentes que podem ser instaurados durante o processo de execução através, de um incidente processual, como, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica, isso será possível a ampla produção probatória. É isso, a gente tem que se atentar para todas essas peculiaridades que podem acontecer no curso de uma ação de execução. Mas isso pode também ser explorado de uma forma mais aprofundada em outras lições práticas jurídicas do dia, e é isso que traremos na sequência. Então, por isso, ficamos por aqui hoje e nos encontramos, aqui nesse canal amanhã com mais uma lição jurídica prática para você ter aí um conhecimento que vai transformar a sua advocacia. Até lá então, pessoal. Valeu!